pé, começar nosso culto. Isaías 25, verso 1 diz assim: Senhor, tu és o meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o teu nome, pois com grande perfeição tem feito maravilhas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Paz, Bruno. Vamos orar, igreja? Vamos colocar nossas vidas na presença do Senhor, o culto dessa noite, que o Senhor venha falar conosco, venha manifestar o teu poder aqui. Nós queremos ouvir a voz dele. Pai, nós queremos, Senhor, primeiramente te exaltar, te bendizer, te louvar, Senhor, porque nós sabemos que você tem feito maravilhas, Senhor, entre nós. O Senhor é perfeito, Pai. Grande é a tua bondade, a tua misericórdia para com cada um de nós. E nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos. Obrigada, Jesus, por estarmos aqui, Senhor, mais uma vez nessa noite. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de nos levantarmos essa manhã, pelo teu fôlego de vida estar sobre nós, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, nos sustentado, Pai. O Senhor tem, Senhor, guardado essa igreja na palma das tuas mãos, Pai. E nós te louvamos. Sem o Senhor, Pai, nós nada podemos fazer. Sem o Senhor, nós não podemos ir a lugar nenhum, Pai. O que seríamos de nós, Pai, sem a tua presença, sem o teu Santo Espírito habitando em nós, Pai. Nós queremos colocar, Senhor, nessa noite esse culto, Senhor, e cada oportunidade que terá aqui, Senhor, neste altar. Que o teu Espírito Santo tenha total acesso, Pai, à nossa mente, ao nosso coração. E que o Senhor venha falar conosco, Pai, mais uma vez. Manifesta, Senhor, o teu poder aqui. Porque nós não queremos, Pai, sair daqui da mesma forma. Nós queremos, Senhor, ouvir a tua voz. Nós queremos ter experiências contigo, Pai. Fala conosco, Pai, através dos louvores, da tua palavra. Fala com aquele que for nos acompanhar, Senhor, pelas redes sociais, Senhor. Manifesta o teu poder aqui, Senhor. Visita os lares, Senhor, nessa noite, a cada um aqui representado. Toma as nossas famílias nas tuas mãos. Toma as famílias dos pastores dessa casa nas tuas mãos, as missionários, os obreiros, Pai. Guarda cada um, Senhor, debaixo da tua potente mão, Pai. Nós repreendemos, Pai, na autoridade do nome de Jesus, toda interferência do inferno contra, Senhor, esta igreja, contra esse trabalho, contra este culto. Nós apresentamos e consagramos ao Senhor todos os equipamentos aqui da igreja, seja, Senhor, do áudio, Senhor, seja da transmissão, Senhor, seja os instrumentos, os microfones. Pai, nós consagramos tudo a Ti e que o Senhor venha ser exaltado, glorificado. O Senhor é o centro, Pai, deste lugar. Jesus é o centro das nossas vidas. O Senhor é o primeiro aqui, Senhor. E nós estamos aqui essa noite, Pai, para Te louvar, para Te bendizer, para Te glorificar, Senhor. Nós declaramos, Pai, nessa noite, que a Tua unção vai ser liberada sobre nós, Pai. O Teu Espírito Santo tem total acesso, liberdade a este local, a este ambiente e às nossas vidas. E que toda interferência do inferno seja lançada por terra. Guarda, Senhor Jesus, a Tua casa. Guarda, Senhor, os membros dessa igreja. Guarda, Senhor Jesus, tudo o que temos, Pai. Nós apresentamos a Ti, Senhor. Manifesta o Teu poder aqui, Senhor. E que essa transmissão, Senhor, da internet venha alcançar milhares de pessoas. Que o Teu nome seja, Senhor Jesus, declarado sobre essa terra, sobre essa nação, Pai. Que o Brasil venha ser, Senhor Jesus, liberto, transformado pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai. Nós cremos, Pai, no grande agir do Senhor sobre a nação brasileira e que nenhuma ação do inferno tem poder, Senhor. O Senhor é o primeiro, o Senhor é o centro, Pai, da nossa nação. Desperta, Senhor, o Teu povo. Desperta aquele, Senhor, que está frio, adormecido, Senhor. Desperta a Tua igreja, Pai, para que possamos, Pai, em nome de Jesus, Pai, declarar o Teu nome sobre essa nação. Toma os nossos jovens nas Tuas mãos, que eles sejam, Senhor Jesus, comprometidos, Pai, com a Tua palavra, para viverem, Senhor, uma vida na Tua presença e serem referência nessa nação, Pai.
Guarda a vida de cada um deles. Toma as nossas crianças, Pai, que Satanás não tem acesso a nenhuma delas. Que o Senhor possa guardar, Senhor Jesus, a cada uma debaixo das tuas mãos, Pai. Nós colocamos na tua presença, Senhor, as nossas vidas, essa igreja, Pai. Nós colocamos, Pai, cada trabalho aqui realizado, Pai. Que o Senhor possa conduzir, direcionar, Pai, em nome de Jesus, Pai. E nós declaramos, Pai, para a glória do teu nome, este culto aberto, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos louvar o Senhor, igreja, com muita alegria, porque é um privilégio estarmos aqui na presença do nosso Deus. Amém. Somos de Jesus e campeões do bem da luz, dos exércitos de Deus, batalhamos pelo céu, cantando vamos combater, ouvir o pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós, de jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões dos céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar, o mal vencendo avançar, hinos a Jesus cantar e da salvação falar, almas ao Senhor levar. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali.
pode levantar a sua voz e dizer: Rei, sobre o trono. Sobre o trono está. Invoque a presença do Senhor. Sempre és santo, Deus que jamais nunca falhará. Nos ouve, invocamos tua presença aqui, tua glória nós vamos sentir. Mostra o teu poder, mostra o teu poder, com teu toque vem nos restaurar, teu Espírito vem nos avivar. Mostra o teu poder, mostra o teu poder. disposto a atrair a presença do Senhor, diga: Tua presença aqui erga sua voz. já podemos sentir.
ti. Aleluia, aleluia. Tua presença aqui já podemos sentir. 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 Aleluia, aleluia. Ô Senhor, esse é o tempo, Senhor, que o Senhor procura uma igreja que te adore em espírito e em verdade, Pai. Senhor, aqui está a sua igreja, Senhor. Nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor, querendo honrar o Teu nome, louvar o Teu nome, usar a nossa voz, Senhor, usar, Senhor, esse tempo, Senhor, que dedicamos, Senhor, para vir para este local junto como igreja, Senhor, buscar e entronizar a Tua face, Pai. Ô Senhor, fortalece, Senhor, e toca cada um de nós nessa noite, Senhor. Nós somos carentes da Tua presença, Senhor. Nós somos carentes, Senhor, do Teu toque, Espírito Santo. Nós somos carentes, Senhor Jesus, do Teu renovo, Espírito Santo de Deus. Porque, Senhor, nós sabemos, porque o Senhor mesmo disse, Senhor Jesus, que este é o tempo em que o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, Pai. Não, Senhor, aqueles, Senhor, que estão somente pregos, Senhor, à liturgia, Senhor. Não somente, Senhor, aqueles, Senhor, como muitos de nós, Senhor, que estamos acostumados a vir a este local, Senhor, cantar algumas canções, Senhor, ouvir a Tua palavra, Senhor. Não, Senhor, porque o Senhor estar aqui nesse ambiente, Senhor, nessas paredes, Pai, mas, Senhor, a Sua presença habita este local, Senhor, quando existe aqui dentro adoradores que o adoram em espírito e em verdade, Senhor. Por isso, Senhor, nós estamos entronizando o Espírito Santo, a Tua presença neste lugar mais uma vez. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia da nossa alma e das nossas vidas, Senhor, porque nós precisamos de Ti, Pai. Que o Senhor possa achar graça, Senhor, no nosso louvor, Pai. Graça, Senhor, na nossa adoração, Senhor, para que possamos, Senhor, ser mais uma vez tocados e renovados, Pai. Para que possamos viver uma coisa nova diante de Ti, Senhor. Para que possamos ser visitados pela Tua presença e pelo Teu poder. Para que possamos ser mais uma vez revestidos e fortalecidos, Pai, revestidos e fortalecidos para aquilo que o Senhor tem, Senhor, para as nossas vidas, Pai. Por isso, Senhor, nós declaramos com a nossa boca, Senhor, que nós queremos, Senhor, sim, viver algo novo, Senhor, que vem dos céus, que vem de Ti, Senhor. Faz em nós mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero
conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer. Eu sinto sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer. Eu sinto sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Levanta sua voz, diga. Santo Espírito desce como fogo, Erga Santo sua voz, igreja, Espírito adora o desce Senhor. como Nessa fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Incendeia, incendeia, incendeia.
Amém? Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Hoje é um culto profético, né? Hoje é uma noite profética. Amém? Eu gostaria de compartilhar apenas alguns versículos com os irmãos. Está lá em Ezequiel 37. Eu vou ler alguns versículos. Vou começar do 4. Então disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouviu a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei a pele, e porei em vós um espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu a ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram cada um ao seu osso. Aí eu vou ler o 9 que diz: e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Hoje é um culto de quarta-feira, um culto profético. E aqui Ezequias estava falando naquele tempo para o povo de Israel, né? Que tinha sido exilado na Babilônia e tinha voltado, e estava morto espiritualmente. E nessa noite o Senhor está falando sobre, para cada um de nós aqui: profetiza. Profetiza sobre a sua vida. Profetiza naquilo que você tem colocado diante do Senhor. Profetiza sobre o vale de ossos secos nessa noite, porque o nosso Deus é Deus de milagre. Ele faz infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos. Profetiza nessa noite a sua cura. Profetiza sobre esta noite a salvação do seu filho, do seu ente querido que você quer. Profetiza. O Senhor nessa noite nos chama a profetizar. Mas para profetizar nós temos que ter relacionamento com o Senhor. Tenha relacionamento com o Senhor e profetiza sobre a tua vida. O Senhor estava mandando Ezequiel profetizar e ele não hesitou. Mesmo lá no exílio, ele levantou e obedeceu. O Senhor nos abençoa quando nós colocamos na posição de obediência para fazer a vontade dele. Aí nós temos autoridade de profetizar sobre as nossas vidas. Profetiza essa noite naquilo que você tem pedido ao Senhor. Profetiza, não importa se já morreu, mas profetiza. Se o seu sonho já morreu, pois hoje profetiza sobre eles que ele vai ressuscitar. Profetiza sobre a sua vida, aquela cura que você tem buscado, e às vezes os médicos falam: não tem jeito, acabou. Glória a Deus, profetiza, porque teu Deus é vivo. Profetiza como Ezequiel naquele dia, profetiza sobre aquele vale de ossos secos, que o Senhor traz vida sobre Israel naquele dia, e traz vida sobre você também nessa noite. Se a sua vida espiritual está balançando, profetiza sobre ela nessa madrugada. Profetiza hoje aí do seu banco e pede ao Senhor: reanima-me, Senhor. Sopra o vento do Espírito Santo sobre a minha vida e me levanta nesta noite. Me levanta com autoridade para clamar, para orar e buscar o Senhor. Se você não consegue obedecer ao Senhor naquilo que Ele está te pedindo, peça ao Senhor nessa noite: me fortaleça, Senhor, para que eu possa profetizar e levantar da onde que eu estou, para que esse vale de ossos secos, como Ezequiel estava vendo lá, imagina ele andando naquele cenário lá e vendo aquele monte de ossos secos, e o Senhor falando para ele: isso é fé, fé e obediência que o servo de Deus tem que ter. E disse para ele: profetiza. E ele profetizou, e naquela hora trouxe vida, e o Senhor falou: agora profetiza,
que haja vida, que o meu Espírito sopre sobre eles. Peço o Espírito Santo para soprar na sua vida nessa noite, para te renovar, para te levantar às madrugadas, para te colocar no posicionamento do seu ministério. Ou aquilo que o Senhor chamou você para fazer, faça. O Senhor está chamando muita gente aqui para levantar e profetizar, independente da situação que você está vivendo. Nesta noite, tome posse da sua vitória. Profetiza sobre o vale dos ossos secos. Eu não sei qual o seu vale que você está passando, mas o Senhor sabe. Nós aqui não sabemos e nem precisamos saber, porque quem completa a boa obra é o Senhor. Então, nesta noite, vamos todos colocar de pé, profético, e profetizar sobre as nossas vidas. Profetiza nesta noite aquilo que você tem buscado no Senhor. Profetiza. Toma um posicionamento hoje. Profetiza. Você é o profeta da sua vida. Abre a boca e profetiza. Amém? Pai, nessa noite nós estamos aqui para te louvar, te engrandecer e te bendizer. Obrigado, Senhor, porque nós já sentimos a tua presença aqui nesta noite. Pai, que nesta noite, Jesus amado, que o Espírito Santo do Senhor sopre sobre cada vida aqui nesta noite. Sopra sobre este coração, Senhor. Pai, o Senhor conhece cada pedido, cada dificuldade que cada um tem. O Senhor sabe o que cada um tem pedido para ti. O Senhor sabe o que cada um tem clamado. Senhor, levanta aqueles, meu Deus, que estão fracos. Senhor, levanta, Jesus, aqueles, Senhor, que estão precisando, Jesus, de renovo. Traz, Jesus amado, o vento do Espírito Santo sobre cada um nesta noite. Visita, Senhor, aqueles que estão pedindo cura, Senhor. O Senhor entra com providência, Senhor, e sopra sobre cada um, Senhor, a cura, a libertação, o renovo, ó Pai. Que o teu povo, Jesus, possa colocar no posicionamento diante do Senhor como profeta. Profetiza, Senhor, como tu falou para Ezequias aquele dia. Profetiza, filho do homem. Esta noite também nós queremos profetizar sobre a vida de cada um que está aqui nesta noite. Nós queremos profetizar sobre esta igreja, sobre os pastores dessa casa, sobre as suas famílias. Nós queremos profetizar sobre cada um que está aqui com as suas famílias nesta noite, por aqueles que estão em casa. Nós queremos profetizar, Senhor, sobre essa nação que se chama Brasil. Nós profetizamos, Senhor, nesta noite e te agradecemos, Senhor, pela tua graça, pelo teu poder, pelo teu Espírito Santo, pelo teu renovo e pela vida de cada um que está aqui. Obrigado, Jesus, porque cada manhã o Senhor tem nos levantado e feito um milagre na nossa vida. É através, Senhor, das tuas profecias, do posicionamento, o Senhor tem nos sustentado, ó Pai. Em nome de Jesus, eu profetizo em nome de Jesus sobre a vida de cada um nesta noite. Que cada um desta noite venha sentir o derramar do teu Espírito e que vida neste lugar possa subir aqui neste altar para testemunhar o que o Senhor fez sobre a vida de cada um. Eu profetizo sobre esta igreja, eu profetizo, Jesus, sobre o louvor, que vidas venham render aos seus pés neste lugar, que milagres venham acontecer neste lugar, que vidas venham ser saradas e restauradas, que almas, Senhor, venham render aos seus pés neste lugar. Oh Pai, nós profetizamos cura, Senhor, não só física, mas cura de alma, Senhor, sobre a vida do teu povo, ó Pai. Nós profetizamos, Pai. Eu profetizo sobre cada cadeira que aqui está, que vidas venham estar aqui sedentas da tua palavra. Eu profetizo, Senhor, sobre este ministério. Pensa, Senhor, porque tu és o Deus que cumpre, ó Pai. Tudo que o Senhor fala, Pai, o Senhor cumpre, porque o Senhor é fiel e justo. E eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Eu gostaria de convidar nessa hora aos irmãos a adorarem ao Senhor com seus dízimos e ofertas. Amém? Eu saúdo a todos com a paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém? Obrigado. Irmão, sem demora, quero que você abra sua Bíblia em Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 18, perdão. O Senhor me deu essa palavra ontem lá na Aguilhada. E hoje aprove ao Senhor eu repetir essa palavra aqui. Bem que eu não tenho hábito, quem me conhece sabe que eu não tenho hábito de repetir a palavra, né? Mas o Senhor me direcionou ali, tocou no meu coração ali para que eu pudesse estar repetindo essa palavra. E vem bem de encontro mesmo, né? É um encontro, não é de encontro mesmo, o que a missionária Maria Estela estava falando aqui. Foi o que eu disse ontem lá e quero compartilhar com vocês esta noite. Que a parábola do jovem rico, muito conhecida. Todos conhecem o seu contexto, todos conhecem a atitude do jovem rico e todo mundo conhece o que o Senhor Jesus pediu para ele fazer. E com isso eu quero, nessa noite, contextualizar esta palavra, trazer para a nossa vida esse contexto. Tá bom? Acompanhe comigo, por favor, Lucas capítulo 18, a partir do 18. Vamos ler alguns versículos. Eu já peço ao Senhor Jesus que tome o seu coração, a sua mente, né? Já em nome de Jesus também já repreendemos toda interferência e também peço ao Senhor Jesus que eu venha diminuir nesse lugar, que a glória e a honra seja dele, tá bom? Dá um segundinho, estou ouvindo folhas aí. O jovem rico, Lucas capítulo 18, versículo também 18. Não, aqui é 18. Diz o seguinte: certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que me chamas de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte,
não dê falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Então o homem disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus disse: uma coisa ainda te falta. Vai, vende tudo que tu tem e dá aos pobres. E com isso, e com esta palavra de Jesus, eu quero aqui nesta noite que você tome essa palavra para si. A palavra de Deus diz que ela é espada, que ela corta, que ela penetra, que ela faz separação entre juntas e medulas e é apta para discernir as intenções do coração do homem. E essa palavra que o Senhor nos deixou, que ela não contém, ela é a palavra do Senhor, que a nossa regra de fé e prática é esta palavra, que ela não há variação, ela não há contradições. E aqui Jesus, conhecendo aquele jovem, conhecendo o coração daquele jovem, algumas traduções aqui falam que era um homem de posse, era um homem importante, outros falam que de fato ele era um jovem rico, tinha muito, a Bíblia não relata a quantidade das suas posses, nem o que ele tinha de dinheiro, porque o foco não está aí. O foco estava principalmente na resposta que esse jovem deu a Jesus. E se você parar para observar, nós sentimos um pouco de arrogância, um pouco de soberba nesta resposta. Porque com certeza ele aqui não fala claramente, mas de fato ele poderia ser um judeu. Porque para observar as leis, de fato, ou ele era um judeu ou era um prosélito, que ele teria se convertido ao judaísmo. Mas de fato ele poderia ser um judeu, pela forma que ele fala, pela arrogância que ele fala. Não que isso seja atribuído aos judeus ou ao judaísmo, mas este jovem, neste momento, neste contexto, nesse encontro com Cristo, ele foi soberbo e foi arrogante. E o Senhor, conhecendo, onde a palavra do Senhor diz que ele sonda o coração dos homens, e a boca fala que o coração está cheio. Mesmo onde você abrir a tua boca, ele já sabe o que vai sair da sua boca, porque procede do seu coração. Da mesma forma que procedeu do coração daquele jovem. E todos aqui nesta noite, ou os que estão assistindo em casa, estão buscando e querendo fazer, ou fazendo a mesma pergunta que aquele jovem fez para Jesus. O que farei? Aqui ele queria, ele sabia sim o que faria, porque ele era um observador da lei, ele conhecia a lei. Aos 13 anos ele tinha que ter ali na ponta da língua toda a lei. Então ele conhecia, ele sabia o que tinha que fazer. Ele sabia o que tinha que fazer. Como cada um aqui de nós também sabemos o que temos que fazer. E o Senhor me deu esta palavra ontem dizendo: eu quero, só que eu não abandono. Eu quero, mas não abandono, eu não largo. O que vem a ser isso? Eu quero, mas eu não abandono e nem largo. Eu quero sim a salvação, mas não abandono o meu velho homem. Eu quero sim a salvação, mas não abandono as minhas velhas práticas. Eu quero sim a salvação, eu quero sim estar dentro da igreja, mas lá fora eu não abandono quem verdadeiramente eu sou. Eu observo sim, Senhor, a sua palavra. Eu oro até pela madrugada, como os fariseus, dizendo que jejuavam, né? Que fazia isso, fazia aquilo. Eu jejuo tantos dias, eu faço isso. Para se amostrar na frente das pessoas. Este jovem, ele conhecia e sabia o que tinha que fazer. Isso prova, traz a palavra ela salta da Bíblia, a palavra de Deus salta da Bíblia de uma forma dizendo que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor será salvo. Por quê? Porque
quer sim ter um relacionamento. Todos aqui têm o objetivo de ter um relacionamento com Deus. Todos têm esse objetivo. Mas talvez nem todos querem de fato ter esse relacionamento e abandonar as velhas práticas. Aquela bagagem que ainda carrega. Ou então aquela bolsinha de mão, aquela pochetezinha que ainda carrega ainda. Do passado que não abandona por nada. Conhece a palavra. Conhece os mandamentos. Se brincar, conhece até mais do que eu. A palavra. Mas não toma uma posição. Não escolhe de fato de que lado quer estar. Quer ficar brincando. A palavra do Senhor diz da seguinte forma. Ele fala que eu não posso servir a dois senhores. Você tem que decidir a que senhor você quer servir. Às vezes você pode ser até o senhor de si mesmo. Ou então você está servindo o senhor do mundo. Ou então você está servindo o desejo da sua própria carne. Porque Coríntios não, perdão. Porque Gálatas fala que a carne contenta contra o espírito e o espírito contenta contra a carne. Aquele que você mais alimentar vai sair vitorioso. Mas tem gente que quer sim ter um relacionamento com Deus. E quer sim buscar a salvação como este jovem. Mas quando o Senhor fala, lhe falta uma coisa. Você tem que fazer uma coisa ainda. Você tem que abandonar uma coisa ainda. E quando a palavra te confronta, a palavra te corta, a palavra de fato é como um espelho, revela o seu interior. Quando você olha para ela, você se entristece porque você não quer abandonar, você não quer largar. Porque ainda você cultiva aquele pecado, aquela coisa que ainda existe ainda do velho homem dentro de você. Você quer viver dentro da igreja e fazendo as mesmas coisas que você fazia no passado. E arruma até desculpa. Até traz uma justificativa forte. Eu preciso disso, eu preciso fazer isso. Será mesmo? A quem você está servindo? De fato, o Senhor ou a si mesmo? Quem você está servindo? Nós temos na história da palavra do Senhor no Velho Testamento, homens de Deus que foram levantados por Deus. Todos eles estavam na presença, ninguém estava fora da presença não, todos eles estavam na presença de Deus. Mas resolveram brincar com o pecado, resolveram brincar com a velha criatura. Resolveram brincar com aquele, como já foi muitas vezes dito neste altar aqui, por muitos pastores aqui, ou irmãos que subiram aqui para pregar e trazer a palavra. Brincar com o pecado de estimação. Quando vem para a igreja, deixa o pecadinho lá guardado. Fica aí, bichinho. Bota água para ele, bota comidinha para ele. E vem. E ora, e louva. Está na presença, está na igreja. Está na igreja. Não está fora da igreja. O negócio é que está dentro da igreja. Você está dentro da igreja, mas quando sai e volta para o seu verdadeiro eu, de fato, imediatamente já volta e vai ver como está o estado do pecadinho. Aí pega ele novamente e retoma novamente. Como nós estamos pregando ainda aí sobre 1 Reis, capítulo 18, sobre Elias, no tempo de Elias. Como o próprio Elias disse também ali em cima do monte ali, falando para aquele povo, até quando você vai viver essa duplicidade? Vivendo dois pensamentos, uma hora eu quero Deus, outra hora eu quero fazer aquilo que eu desejo, a minha carne deseja, a minha carne grita. O desejo da alma grita. Eu quero, Senhor, a salvação. Eu quero ter um relacionamento contigo.
Eu quero sim. Esse jovem queria. Ele queria a salvação. Ele queria a salvação. Ele sabia quais eram os meios para alcançar a salvação. Porque ele conhecia a lei, conhecia a Torá, conhecia os mandamentos, seguia os mandamentos. Mas quando o Senhor falou para ele, te falta uma coisa, abandona isso. Ele entristeceu e não quis. As pessoas não querem abandonar o seu velho eu, a sua velha prática. As pessoas não querem. Porque é mais fácil você viver dessa forma. Estou aqui, ou quarta, ou domingo, que seja, né? Dia de culto. Mas durante a semana, aí eu volto e vivo a quem verdadeiramente você é. Mas quem é a salvação? Sansão era nazireu, do ventre, nem de nascimento, foi do ventre. O Senhor mandou separar ele. Falou, ele vai ser, falou para a mãe, ele vai ser nazireu. Não vai passar navalha na sua cabeça, nem ele vai beber bebida forte, provar bebida forte, e nem vai tocar em morto. Nazireu desde o ventre. Conhecia o seu chamado, sabia a sua vocação, sabia o propósito pelo qual ele nasceu e o que ele tinha que fazer, ser juiz naquele povo. Em favor do povo de Deus. Era ou não era? Era. Mas resolveu brincar com o pecado. Em um momento era nazireu, não botava bebida forte na sua boca, né? Seus cabelos ali grandes, porque não podia passar navalha, porque era o naziriato. O naziriato só era permitido, o nazireu só era permitido passar a navalha se ele pecasse. Se ele pecasse, sim, aí ele ia rapar, porque ele quebrou o naziriato, então rapava toda a sua cabeça, e ali todo mundo ia ver de fato que ele literalmente pecou. O problema hoje é que as pessoas a gente não consegue ver, nós homens não conseguimos ver, por isso que as pessoas vivem na prática do pecado, porque a pessoa peca e esconde. A pessoa peca e esconde. A pessoa adultera, esconde. A pessoa vai na pornografia, esconde. A pessoa vai na bebida, esconde. Esconde. A pessoa vive na sua arrogância, mas esconde. Vive na sua soberba, mas esconde. Mas esquece que a própria palavra de Deus diz que tudo está nu e patente aos olhos do Senhor. Nós, eu e você, estamos cercados de uma nuvem de testemunha. Tá? A palavra aí, o homem fala assim, você não pode me julgar, mas a palavra diz sim, que eu posso te julgar perante a reta justiça, segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus, eu posso. O irmão pode, se você estiver no erro. Não para condenação, porque eu não tenho o poder de condenar você. Não tenho esse poder. Mas segundo a palavra de Deus, nós podemos fazer isso. E Sansão sabia, você sabe. Você já provou. Gente, Hebreus. Hebreus é um livro mais lindo para mim, Hebreus. Você vai compreender, vai ler Hebreus. Quem já estudou Hebreus, quem já leu Hebreus e sabe do conteúdo de Hebreus, da essência de Hebreus, quando ele fala uma palavra dura em Hebreus, se não fala a memória, Hebreus capítulo 6, se eu acho que é mais ou menos isso, que ele fala o seguinte, olha, aquele que um dia provou da glória. Um dia aquele que entrou na glória. Aquele um dia que sentiu a presença e caiu, é difícil voltar. É difícil voltar. É difícil. Sabe? O filho pródigo foi da mesma forma. Ele pelo menos foi rasgado, vamos dizer assim, né?
na força dessa palavra, rasgado mesmo, que ele pegou mesmo e falou, pai, ó, me dá o que é meu, tá? Que eu quero ir embora e pronto, quero viver o que eu quero viver e pronto, acabou. Ele não teve meio termo, não foi igual o filho que ficou, que quando o irmão voltou, ficou brigando com o pai, porque o pai estava alegre, porque o filho que tinha morrido, espiritualmente, tinha voltado. Ele pelo menos já falou, assumiu mesmo de fato a sua aparência, o que queria fazer, eu quero ir, pai, deixa eu ir. Como naquela época, o filho podia requerer a sua herança, mesmo com o pai vivo, e era o direito dele, o pai deu e falou, vai meu filho, pode ir. Mas hoje as pessoas vivem debaixo de uma capa. Até o próprio cego de Jericó, quando viu Jesus, a primeira coisa que ele fez foi jogar a capa fora. Aquilo que identificava ele, que dava poder para ele estar ali pedindo esmola. Quando ele viu Jesus, falou, isso aqui não combina mais comigo, isso aqui não dá mais certo para mim, e largou a capa e foi correndo, mesmo sem enxergar, na sua visão física, mas ele sabia que Jesus estava lá e foi ao encontro dele para, de fato, buscar o que realmente ele queria. E ele falou, o que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver. Eu falei, então veja. Entendeu? Mas o jovem estava escondido atrás da sua riqueza, da posse que ele tinha. O Senhor, te falta uma coisa. Você quer ir para o céu? Todo mundo aqui quer ir para o céu, claro. Se eu perguntar, todo mundo vai levantar a mão. Se eu perguntar para quem está assistindo, ele vai escrever lá, eu quero. Quem não quer? Todo mundo quer. É a mesma coisa, quem não quer passar num bom concurso? Receber um bom salário? Todo mundo quer, né? Todo mundo quer. Agora pergunta se todo mundo quer estudar um ano inteiro afinco ali, 8 horas por dia, 12 horas por dia, para chegar na prova e passar, e no final chegar lá, está seu nome lá e depois está seu nome no diário oficial. A pessoa não quer abandonar. Ela quer as coisas, mas não quer abrir mão. Eu quero, mas sem abrir mão. A minha condição é essa. Até parece que você tem condição de colocar alguma condição para Deus. Até parece. Como diz Isaías no capítulo 6. Homem de lábios impuros que vive no meio de um povo de lábios impuros. Pecador. Como Paulo fala, miserável do homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O que farei para alcançar a salvação, já que as suas obras, são consideradas como trapo de imundície? Por isso que a salvação não é por obra, não é meritória, não é por mérito quem faz mais ou quem faz pouco. É por fé. É por fé. Por isso que lá em Hebreus capítulo 11 está relatado, está arrolado lá os heróis da fé. Porque o Senhor Deus falou para ele, sai do meio da tua parentela e me siga. E ele imediatamente abandonou tudo que estava lá e seguiu com tudo que ele tinha. Sem olhar para trás. Da mesma forma foram os seus discípulos quando ele começou a chamar os seus discípulos. Um estava na coleteria de impostos, ele chegou lá, para isso aí, vem. Ele largou lá e foi. O outro estava guardando as redes lá, foi lá, largou tudo e foi, seguiu. Nós temos que entender que o evangelho, o reino de céu, não é de ganho, é de perca. É perca. A sua matemática está errado. Só ganhar é perder, perder. Porque ele fala, quem quer vir após mim, tem que negar a si mesmo. Aquele que perder a sua vida, vai ganhar lá na frente. O evangelho é perca, não é ganho. Não é ganho. Não é ganho, como muitos colocam aí. A prosperidade de só querer. O Senhor não é contra o dinheiro.
como você vai terminar de ler esse capítulo aqui, lá na frente ele mesmo vai dizer como é difícil um rico entrar no reino do céu. Não porque ele é rico e tem dinheiro e tem posse, não. Mas é porque o coração dele está nas suas coisas. O seu Senhor é as suas coisas, o seu bem. O seu Senhor é a sua vontade. O seu Senhor é o seu querer. Eu faço da forma que eu quero. Eu decido fazer da forma que eu quero. Eu tenho autonomia para fazer isso. Eu conheço o Senhor. Conheço tudo que você disse aí desde a minha juventude. Arrogante. Soberbo. Isso que você é. Só que Jesus não ia falar isso, né? A glória e a maravilha de Jesus, que ele jamais ia falar isso. Mas ele confrontava de uma certa forma que quebrava a pessoa no meio. Sabe? E falava, é mesmo, né? Já fez tudo? Já. Só te falta uma coisa. Como assim? Já fiz tudo. Vai e vende tudo o que tu tem e dá aos pobres. Jesus queria os seus bens? Jesus queria a sua riqueza? Não. É porque ele sabia que para ele seria difícil abandonar e largar aquilo que ele tinha no seu coração. Da mesma forma, como é difícil para você, só que é difícil para você largar os prazeres que você ainda cultiva dentro do seu coração, os pecados que ainda você faz em oculto. Você quer. Você quer. Você até chora muitas vezes, não de arrependimento, tá? Mas de remorso. Sabe por quê? Eu vou te provar agora que não é arrependimento. Porque se fosse arrependimento, você não praticava mais o que você faz. Arrependimento é quando eu deixo, eu abandono, eu largo. Nós temos um exemplo de Davi, um homem segundo o coração de Deus, pecou, foi homicida, mandou matar o marido de Betseba. Mas quando foi confrontado pelo profeta, quando o profeta chegou e confrontou ele com a palavra, com o Senhor mandou confrontar ele, e ele falou, o que merece esse homem? Ele falou, esse homem merece morrer. Ele falou, apontou o dedo na cara e falou, esse homem é você, Davi. Imediatamente ele reconheceu o seu pecado, imediatamente ele se recolheu e ficou não sei quantos dias ali, guardado, e se arrependeu. Você não vai ver na palavra do Senhor Davi cometendo o mesmo pecado novamente. Não vai. Ele errou em outros momentos, na criação dos filhos, né? Ele errou. Mas o mesmo pecado ele não cometeu. Já Sansão sabia, conhecia, não tinha a palavra física como nós temos hoje, mas tinha a palavra verbal que os pais passavam para ele. A lei passava oralmente para ele. Os mandamentos passavam oralmente para ele. Levítico passava oralmente para ele. Tudo passava para ele oralmente. E então ele sabia. Ele tinha consciência do que estava fazendo. Mas mesmo assim quis brincar com o pecado. Quis brincar com Dalila. E ficou brincando com Dalila um tempão. Ficou brincando com o pecado um tempão, dando enigmas para as pessoas descobrirem. Porque a pessoa gosta do pecado, gente. O problema é esse. A pessoa que está fazendo e cometendo, ela gosta do pecado que ela está fazendo. Aí tem remorso. Depois que pratica, dá aquele remorso, dá aquela choradeira, dá aquele desespero. Mas não é arrependimento, é remorso. Porque sabe do que vem para ele, da condenação que pode vir para ele. Do que ele pode perder o céu, do que ele pode perder a salvação. Mas pergunta se tem alguma mudança. Pergunta se tem fruto de arrependimento. Não tem.
Aí amanhã ele se vê fazendo o quê? A mesma coisa, a mesma prática, tropeçando na mesma pedra, nem para desviar da pedra, ele vai no mesmo caminho da pedra. Porque ele gostou de tropeçar naquela pedra. Aquela pedra já se tornou parte da sua vida. E se arrancar ela agora, ele vai sentir falta. Sendo que Jesus preenche todo o espaço, a gente não tem necessidade mais da carne. E quando o Senhor Jesus entra verdadeiramente no meu coração, quando você, de fato, rasga o teu coração e deixa Jesus entrar, deixa o Espírito Santo fazer morada dentro de você, aquela casa que estava imunda, abandonada, cheia de sujeira, o Espírito Santo chega, entra, faz uma limpeza completa e aquela casa está limpa e adornada para receber o Espírito Santo de Deus e se tornar a habitação dele. E aquela casa não se tornará mais a mesma que era antes. Porque agora está habitada pelo Espírito Santo, está direcionada pelo Espírito Santo, está iluminada pelo Espírito Santo e trazendo a sua palavra, porque a palavra de Deus diz que ela é lâmpada para os meus pés. Porque eu não venha tropeçar novamente no pecado. E quando você leva esta palavra para a pessoa que está em erro, ela fecha o seu coração. Você está me julgando. Você está me condenando. O Senhor fala para mim vir do jeito que eu estou, tá? Ele fala, vinde como estás, mas subentende que não é para você permanecer da mesma forma que você está. Tem que haver uma mudança, tem que haver uma regeneração, tem que haver um arrependimento verdadeiro. Tem que haver esse arrependimento verdadeiro dentro de você. Quando você pensa, o pecado vai vir sim, ninguém aqui está isento do pecado vir, ele vai vir bater na sua porta, ele vai vir sim te tentar. Mas só quando ele chegar a casa está ocupada. E ele só entra se eu permitir. Ele só entra se você permitir. Eu sempre falo, sempre disse, não se diz, nunca não me recordo se disse aqui, mas eu vou dizer, você já disse, vou dizer de novo. A porta do teu coração só tem maçaneta por dentro. Tá? É você que dá permissão para entrar. Tá? É você que abre para entrar. Ele não vai chegar e invadir, não. Se ele chegou e invadiu, é porque você deixou a porta destrancada e deixou só aquela meia brechinha na porta aberta, assim, esperando o pecado vir para se encontrar com ele. Entendeu? Sansão ficou brincando com Dalila. Ficou brincando com Dalila um tempão, ó. Aí, consequentemente, o que aconteceu? Ele carregava o portão nas costas, tá? Com uma queixada de jumento, matou não sei quantos. Quem disse que Deus não estava com ele? Quem disse que Deus não estava com ele? Mas isso impediu dele pecar? Hipócrita. Você está na igreja. Você conhece isso aqui? Impede você de pecar? Não, não te impede. Porque o Senhor não interfere. A decisão é tua. A vontade é tua. É você que decide fazer ou não fazer. Tiago fala, resistir. Resistir, quando tem resistência, a luta, a batalha, a travada contra o seu próprio pecado, com o seu próprio desejo, sua própria vontade. E o próprio Paulo fala, nós nem resistimos nem até o sangue, até agora. Mas aí aqueles que resistem, aqueles que lutam bravamente contra o pecado, o Senhor Jesus fala, como diz em Apocalipse, sei que na sua pequena força não me negastes.
A sua pequena força continuou ali, ó. Mesmo lutando, quase entregando os pontos ali, mas mesmo assim você lutou, você resistiu, falou, eu não quero mais. Eu não quero mais viver assim, eu não quero mais o pecado na minha casa, eu não quero mais o pecado no meu casamento, eu não quero o pecado mais onde eu estiver, eu não quero que as pessoas à minha volta sintam pelo meu pecado. Sabe? Aí fica igual aqueles fariseus lá, né? O Senhor fala assim, o Senhor mesmo disse, vocês nem entrem e nem deixam os outros entrar, moço. Vocês não querem entrar e nem deixam os outros quem quer entrar. Não quer fazer, mas quem quer fazer, você fala que não pode fazer. Que não está na hora. Que não é agora. Você virou a quarta pessoa da Trindade? Nós estamos estudando sobre a Trindade. Convido você a estar aí na escola dominical domingo às 9h da manhã. Você decide o que o outro faz, o que deixa de fazer. Mas você mesmo não faz. Você mesmo não toma posição. Você não quer. É igual aquele menino, igual o pastor Sérgio falou essa semana passada, né? É aquele menino que tem a bolinha lá, que vai jogar, qualquer coisa que deu errado, ele já pega a bola, é minha, ninguém joga mais. Vou embora. Esse menino birrento. A pior coisa que tem é crente birrento. Entendeu? E Sansão brincando com Dalila. Brincando. Ah, você faz isso, me amarra assim. Ah, você coloca isso que eu vou perder minhas forças. É? Faz aquilo que eu vou perder minhas forças, eu vou ficar desmaiado aqui. Brincando, está gostando de brincar com o pecado? Carrega o pecado para onde vai? Às vezes tem dó do pecado, o bichinho vai ficar sozinho, vem comigo, meu filho, vamos. Gente, a gente tem que tomar uma posição. Não é mais tempo da igreja ficar cocheando entre dois pensamentos. A igreja hoje está igual que a Maristela, a missionária Maristela acabou de ler, Ezequiel 37. Ezequiel 37, no seu contexto, não é só um vale de osso seco. É uma nação que estava morta espiritualmente. E pela misericórdia de Deus, Deus chegou e mandou levantar aquela nação. Mas mesmo assim, como diz Jeremias, dura cerviz. Sabe? Pescoço duro. Apanha, mas não aprende. Lê a palavra, mas parece que não viu nada. Teve uma vida inteira com Deus, sabe por onde caminhar, mas não caminha. Aí se entristece, se decepciona. Porque, Senhor, eu estou orando. Eu estou buscando por isso. Abre essa porta, Senhor. Até hora de madrugada, pelas 3 da manhã. Mas não tem mudança de vida, gente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você conhece, você sabe. Não vou ensinar você não, que você sabe. Tá? A palavra do Senhor diz o seguinte. Que não tem como, da mesma fonte, jorrar 2 tipos de água. Ou jorra a água amarga, ou jorra a água doce. Não tem como. Ou você elimina, entope o que está trazendo a água amarga para você, entulha, né? Jogar, tampa, igual você tampa uma fossa, está fedendo demais. Antigamente usava muita fossa, né? Séptica, né? Que não tinha esgoto. E aquilo quando enchia era um horror, né? Estava fedendo para quanto é lado. Até o ponto que você decidia, aí liberava para você, passava o esgoto, e você, pronto, não quero mais isso na minha vida. Esse cheiro horrível, essa moscaiada horrível. Lá em casa, lá em Vicente Pires era assim, né, amor? Aquela fossa lá, trazia um monte de mosca e tal, aquele fedor, quando estava cheia. E quando muitas vezes não chegava a transbordar, era pior ainda. Né? Até que o ponto libera o esgoto, passar o esgoto, a primeira coisa que você faz, eu vou me livrar de você. Nunca mais eu vou sentir esse mau cheiro.
aí pega, tem o maior prazer o dia que o esgoto tá ligadinho e pega, entulha, pode entulhar tudinho. Nunca mais eu vou sentir esse fedor desse lugar. É o pecado. O Senhor já liberou para você uma opção, a palavra, uma vida de santidade, uma vida de renúncia. Você não precisa mais viver com o mau cheiro do pecado. Aí o Espírito, sabe o que você botou no meu coração aqui agora? Nada contra, sabe? Nada contra. Mas, sabe quando você está num local, eu não vou falar de outra forma, porque senão vai ficar meio ruim. Mas, sabe quando você está num determinado local que tem um certo cheiro ruim? Mas você vai trabalhar todo dia lá perto. Você trabalha todo dia lá perto. O que vai acontecer? Você vai acostumar com o cheiro. No começo você vai ficar, nossa, que mau cheiro, e tal, né? É aquela pessoa que diz ser santa demais, que diz ser, né, muito recatada demais. Nossa, que tal, não sei o quê. Aí vai passando um tempo, aí já não briga mais, já não reclama mais. Aí daqui a pouco nem coçar o nariz coça mais, sabe? Acostumou com o pecado. Acostumou com o pecado. Te falta uma coisa. Às vezes você entrou nessa hora e falou, Senhor, o que eu faço? O que eu faço, Senhor? O que eu tenho que fazer, Senhor, para que isso aconteça? O que eu faço, Senhor, para que eu alcance isso? O que eu faço, Senhor, para resolver o meu casamento? O que eu faço, Senhor, para resolver ali a libertação do meu filho? O que eu faço, Senhor? Que o Senhor entre na minha casa, toda a minha casa serve ao Senhor. Aí nós vamos para Coríntios e fala assim, examine a você mesmo. Como foi o chamado de Josué? Quando foi trocada as roupas de Josué que estavam sujas. A partir daquele momento ele vestiu roupas limpas, roupas brancas, sem mancha nenhuma. Buscou viver ali, a partir daquele momento, uma vida de retidão ao Senhor, uma vida de santidade, uma vida de compromisso com a palavra, uma vida de busca. Pensando, como diz Filipenses, pensai nas coisas do alto, se alguma coisa boa nisso. Pensai nas coisas do alto. Pensai nelas. Como diz no Antigo Testamento, o Senhor falou, incutir na tua mente a palavra de Deus. Incutir na tua mente, na tua vida. Da tua boca não sai outra coisa a não ser palavra de Deus. Do teu coração não esteja cheio de outra coisa, não sei o quê? Palavra de Deus. Pode até estar cheio, né? Mas está guardado, fechado. Sabe nem onde é que botou a chave? Daquela escrivaninha lá, botou e guardou lá, né? Está lá guardadinho. Ainda recorda ainda daquele tempo, faz aquela nostalgia. Nossa, aquele tempo. Aquela palavra. Só gosta de ver de nostalgia. Mas quando chama, quando o Senhor chama, vem, te falta isso. Você está disposto a abrir mão disso? Você está disposto a abrir mão disso para estar na minha presença? Você está disposto a abrir mão para ter o seu casamento restaurado? Disso? Você está disposto a abrir mão disso para alcançar a santidade? Você está disposto a abrir mão disso para ver o milagre chegar na sua casa? Está disposto? Então vem. Pode vir após mim. E como todo mundo diz, Deus não deve nada para ninguém. Como o próprio Paulo fala, eu sou devedor de grego, sou devedor de tudo. Né? Mas Cristo, Deus não deve nada para ninguém. Igreja, nós temos que tomar uma posição. A igreja tem que tomar uma posição. Como diz aquela palavra, ou você se limpa mais, ou você se suja mais de uma vez.
Ou então nós vamos para Apocalipse. Sabe? Ou é frio ou é quente. Se tu for morno, ele vai te vomitar. Não existe meio termo, não existe meio crente. Não existe meio. Não existe meia salvação. O Senhor fez completo. Ele entregou completo. De graça. De graça. Você sabe o que tem que fazer. Mas para você fazer e alcançar o que você quer, você sabe que você tem que abrir mão e você está lutando para não abrir mão. E aqui, para finalizar, eu chamo o grupo de louvor e eu me remeto aqui às palavras, né? Faço uso das palavras do pastor Sérgio aqui, daquela parábola que ele contou do urso. Se alguns já sabem, do urso, que o urso gosta muito de mel, né? E ele viu um tacho muito grande, só que o tacho estava no fogo. Quando ele viu aquele mel, ele ficou doido. E ele, que a primeira coisa que ele fez? Abraçou o tacho quente. E começou a queimar ele. Sabe? Mas ele não largava o tacho porque queria o mel. Entendeu? A palavra de Deus diz que ela é doce como mel. Você quer a palavra de Deus, você quer o Senhor, mas não larga o pecado que é o tacho. Tá te machucando, tá te levando para a morte, tá te destruindo, sabe? Mas você não larga a mão, você não quer. Você quer o conteúdo que está dentro, mas você não quer largar o recipiente. Você não quer. O que aconteceu com o urso? Ele morreu. E assim são muitos crentes hoje. Essa palavra é para crente, tá? Ou então aqueles que se diz crente. Diz que conhece a palavra. Mas se conhecesse de verdade, não estava na posição que está. Estava em outra posição. Essa é a palavra de Deus. Não adianta que a gente florear, a gente botar glitter, sabe? Botar purpurina, uns EVA coloridos. Olha a conversa de professor, né? O professor fala com essas conversas, né? Botar uns EVAzinho colorido, uns coraçãozinho. Não, filho. Isso é palavra. E para a glória de Deus, dessa igreja, você só vai ouvir esse tipo de palavra. Não é para exaltar essa igreja, não. Mas aqui, o Senhor só traz essa palavra para nós. Quando eu estou aqui, eu estou trazendo o que o Senhor disse. Quando eu estou aí, eu estou ouvindo também o que o Senhor disse. Ele corrige tanto aí como corrige aqui. Ele não tem filho preferido não, tá? Ele corrige aquele que ele ama. E ele te ama, e ele está te corrigindo hoje. Então receba a correção. E mude o teu caminho, mude a tua cabeça, mude o teu caminhar, mude a tua fala. Posicione-se. 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 Não fica querendo interferir na vida dos outros, não. Se você nem a tua vida está certa, tu quer interferir na vida dos outros. Entendeu? É o Espírito Santo. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem é os pastores dessa igreja? Se o Senhor falar com você, pastor, o Espírito Santo falou comigo assim, assim, assim. O pastor Sérgio é testemunha. O pastor Sérgio mesmo fala, se o Senhor falou contigo, meu irmão, assim, assim, quem somos nós para duvidar? Quem somos nós para refrear? Quem somos nós? Não somos nem doidos para fazer uma coisa dessa. Temor e tremor do Senhor no nosso coração. Se coloque de pé. Eu espero que você não faça igual os discípulos que fizeram quando Jesus estava ali tratando ali os fariseus ali. E começou a sair um por um. Né? Porque a palavra era dura. Aí Jesus falou assim, vocês não querem ir com eles não? Pedro, com toda a sua doidura, com todo aquele seu agito todo, Pedro, né? Se deixava ser usado por Deus. E falou, ô, Senhor, onde é que eu vou? Onde é que nós iremos? Se só tu tem a palavra de vida eterna.
Se o Senhor nos corrige é porque o Senhor nos ama. Então corrige, eu quero ficar com o Senhor. Porque até a palavra do Senhor fala que quando o Senhor corrige a gente, a correção traz fruto, traz arrependimento. Não traz remorso, traz arrependimento. Como ele disse para a mulher prostituta que foi pega em adultério. Quem te acusa aqui? Ninguém. Mas vai, não peques mais. Como ele disse para aquele jovem que foi curado saindo da aldeia, né? Falou: ei, você foi curado, não foi? Não volte mais para a aldeia. Não volte mais para aquele lugar. Não volte mais a fazer as mesmas coisas que você estava fazendo. Vai, se apresenta ao sacerdote e cumpra ali o que o sacerdote pediu em favor do seu pecado. Para que não te suceda coisa pior. E finalizo aqui dizendo: quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Isso é palavra de Deus para a sua vida. Alimento para a sua vida. Remédio para as suas feridas. Que tira a sua dor. No momento vai doer quando bater, igual metiolate naquele antigão. Que botava o metiolate, chega a pular de dor. Mas daqui a 2 segundinhos já não sentia mais nada. Porque já estava bom. Então, igreja, como foi dito pela Maristela, o Senhor quer relacionamento, mas um relacionamento verdadeiro. Não um relacionamento de adultério, de prostituição, porque você um momento está com o Senhor e daqui a pouco está no mundo pecando. Nós não podemos fazer isso. Nós somos pecadores, sim, nós somos pecadores, mas não vivemos no pecado. Nós fugimos da aparência do mal, resistimos ao diabo, colocamos somente em nosso coração aquilo que nos liga ao Senhor. Só colocamos dentro da nossa casa, dentro da minha casa, da sua casa, aquilo que vai edificar a minha casa e a sua casa na presença do Senhor. Eu só levanto a altar dentro da minha casa que vai edificar a minha família. E fujo da aparência do mal. Me revisto de Efésios 6, com a armadura, com o capacete, com o escudo, com a couraça, com a espada, com o sapato, tudo, com o cinturão, tudo. Porque quando eu sair, o Senhor me guarde. Porque a própria palavra de Deus diz: aquele que estiver de pé, vigie para que não caia. A decisão é sua. Da mesma forma que Jesus jogou a decisão para o jovem. Quer ser salvo? Quer ter o problema resolvido? Te falta uma coisa: tire isso que ainda está dentro do teu coração. Tire isso que ainda te prende ainda no velho homem. Tire isso que ainda te prende no mundo. Tire isso que te prende no pecado. Aí você vai ver o agir de Deus na sua vida. E a glória e a honra seja dada ao Senhor. Pastor Sérgio, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, Deus me colocou diante do que Deus vem falando. Não só hoje, mas todos os cultos. Eu tenho que seguir o direcionamento do Senhor para viver como nos dias de Elias. Não é de qualquer jeito. E eu queria... Vamos começar hoje. Eu não sei como nós vamos alcançar a todos. Vou tentar ver se eu consigo, as pessoas que não estiveram aqui hoje, mais o pessoal ali da Aguilhada, o pessoal que está fora. E para que todos possam participar, nós vamos fazer um propósito de 7 dias, começando hoje, de jejum e oração. E esses 7 dias eu creio que o Senhor possa estender, que Ele já colocou no meu coração outras coisas, mas Ele falou: vamos começar. O importante é o início. E de que forma nós vamos fazer? Às 3 horas da manhã, eu, juntamente com a igreja, nós estaremos em oração. Pastor, como é que vai ser feito? Aí eu vou ver se a gente faz pelo Meet ou faz pelo YouTube, cada um na sua casa.
Então, lá na sua casa, você vai despertar às 3 horas da manhã. Não tem como viver o sobrenatural, não tem como você se aprofundar no mundo espiritual sem sacrifício, sem renúncia, como foi a palavra de hoje. Para que a gente venha alcançar resultados diferentes, nós precisamos agir de forma diferenciada também. Então, como nós estamos vivendo nos dias de Elias, a primeira coisa que nós vamos fazer esses 7 dias é o reconcerto do altar. Então na noite de hoje vai ser o quê? Nós vamos colocar diante do Senhor em oração. O que é que precisa ser restaurado nas nossas vidas? E diante da palavra de hoje, você vai colocar na madrugada de hoje, você vai levantar na madrugada de hoje e nós vamos orar. Você vai colocar aquilo que está atrapalhando você, o que é que está caído, o que é que está quebrado, o que é que precisa consertar no seu altar. O altar somos nós. O que é que precisa ser consertado na minha e na sua vida? Seja ela na sua vida espiritual, seja na vida familiar, profissional, financeira. O que é que está caído, o que é que está quebrado? Então que você venha à noite de hoje. Nós vamos seguir 7 madrugadas, 3 horas da manhã. E eu peço que todos vocês, irmãos, alinhem lá no grupo da igreja. Tem aquele grupo do canal do WhatsApp da igreja. Entrem lá, acompanhem, mas já fiquem espertos, já que às 3 da manhã eu vou mandar no WhatsApp de todos uma mensagem. E nós vamos começar com uma oração, vamos fazer um louvor, leitura de palavras, será rápido, e que você depois prossiga com a sua oração individual. E na quarta-feira que vem nós entregaremos no culto profético que será aqui. Amém? Então eu peço que vocês iniciem um propósito de jejum e de oração nesses 7 dias. Pastor, 3 da manhã, meu irmão. Por que 3 da manhã? Não é nada místico. É que esse horário é um horário que o silêncio reina. É um horário que você vai despertar, vai matar a sua carne, que você vai acordar livre. Aconselho que levante da cama, vai no banheiro, lave o seu rosto e vá para um lugar. Sente na sala, sente em algum lugar, para que você possa fazer o seu devocional na madrugada. E aí das 3 da manhã, 3h40, 3h30, no máximo a gente já está encerrando. E aí nós vamos seguir todos os dias. E cada dia vai ser um propósito. O último dessa madrugada que Deus colocou no meu coração é que nós vamos apresentar para o Senhor o que está quebrado na nossa vida. O que é que precisa consertar? É um reconcerto. O que é que eu preciso? Qual é o conserto que eu preciso fazer com o Senhor? É um reconcerto. Então nós vamos reconsertar o altar. E dentro dos 7 dias, eu tenho certeza, irmão, para descer fogo do céu, para você alcançar os milagres de Deus, para você conquistar as suas bênçãos, as promessas que o Senhor tem preparado para mim e para você, o meu altar e o seu altar precisa estar reconstruídos, precisa estar em ordem, para que o fogo desça, né? Primeira coisa que Elias fez foi, vamos construir o altar, traga aí, conserta, restaura, coloca em ordem, para depois o Senhor receber a minha e o seu sacrifício. Amém? Quem vai estar conosco aí na noite de hoje? Todos, que eu vou ligar, hein? E é para acordar, 3 da manhã. Coloca o despertador lá para tocar. Lá no grupo eu vou mandar, acompanhe no canal, irmãos. Eu acho que é melhor no canal do WhatsApp. Entre no canal ali, eu vou colocar lá o link, se vai ser pelo Google Meet ou pelo YouTube. Eu vou ver qual é mais fácil com o pessoal da mídia. E aí eu vou iniciar e vou encerrar os 2 dias. E aí eu vou levantar alguns irmãos para fazer os outros 5 dias a direcionamento, tá bom? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Coloque a mão no seu coração assim para a gente encerrar esse culto da noite de hoje, esse culto profético. O grupo de louvor vai estar louvando e adorando, e eu peço que você feche os teus olhos, porque se não for Ele, meu irmão, nós não fazemos nada. Sem a presença de Deus, sem Jesus, nós não conseguimos fazer nada.
E esse hino é maravilhoso, fala muito com o nosso coração. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, a minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Hoje Jesus está com as mãos estendidas. E eu tenho certeza que Ele quer restaurar o meu e o seu altar. Ele quer restabelecer a nossa aliança. Ele quer restabelecer a nossa comunhão. Que nós venhamos a mergulhar. E só vai resistir, só vai suportar, só vai vencer aquele que realmente mergulhar. Aquele que realmente ir até a profundidade. Que buscar o profundo do Evangelho, como foi falado no domingo também. Então, 3 horas da manhã, eu espero toda a igreja. Nós vamos estar buscando a presença do Senhor. Por 7 madrugadas, às 3 da manhã, a igreja estará de pé, clamando ao Senhor, pedindo a Ele o reconcerto, para que Ele venha restaurar a minha e a sua vida, para que Ele venha restabelecer o meu e o seu altar, para que nós possamos avançar. Não tem como avançar sem antes fazer este reconcerto, em nome de Jesus Cristo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o rei, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Estenda suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos, não só hoje nessa noite, mas para todo sempre. Toda a igreja diga: amém. O culto está encerrado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Já cumprimento seu irmão, fala para ele: eu te encontro hoje na madrugada em oração. A morte foi vencida, o sepulcro desprezado. Jesus vive para sempre, Cristo vive, Ele vive. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A maldição foi quebrada, o pecado está
ressuscitou. Cristo